Eu acho que certamente hoje é muito mais popular, então as pessoas se dizem liberais. Você tem hoje um campo mesmo político no Brasil em que as pessoas se afirmam liberais, eu sou a favor de uma maior liberdade na economia, né, de menos impostos e tudo isso, e elas têm uma noção do que elas estão falando. Isso não existia antes. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio de São Paulo. A nossa convidada hoje é Camila Rocha, cientista política, pesquisadora do SEBRAP e autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, um clássico já na literatura econômica e política brasileira. Camila, bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco. É um prazer, Thaís. Camila, você trouxe o debate que fez a correlação mais acessível para as pessoas entre o liberalismo discutido no Brasil e o polo político, né? Vamos dizer assim, que é a direita. Do tempo da tua pesquisa para cá, o que você enxerga, assim, você vê confirmada essa ligação do liberalismo no Brasil com essa nova direita brasileira, ou era uma coisa, ou já é uma coisa mais difusa? Olha, já na época era uma ligação mais pragmática, né? Então o Jair Bolsonaro ele nunca foi o candidato preferido, vamos dizer assim, né, daqueles que se auto-intitulam liberais no Brasil. O que acontecia é que esse campo, na verdade, sempre teve muita dificuldade, isso é uma dificuldade histórica no Brasil, né, de ter candidaturas políticas que tivessem um maior apelo popular. Então, nesse sentido, o Jair Bolsonaro acabou aparecendo como essa alternativa possível em contraposição ao PT. Você percebe se o liberalismo deixou de ser uma coisa constrangedora de se tratar publicamente no Brasil? Esse tempo passou? Sim. Passou, eu acho que certamente. É claro que assim, as pessoas costumam se autodenominar liberais, por exemplo, e não neoliberais, né? Porque neoliberal carrega um estigma, né? Muito forte, principalmente pensando num público mais jovem, de esquerda e tudo mais. Mas eu acho que certamente hoje é muito mais popular, então as pessoas se dizem liberais. Você tem hoje um campo mesmo político no Brasil em que as pessoas se afirmam liberais, eu sou a favor de uma maior liberdade na economia, né, de menos impostos e tudo isso, e elas têm uma noção do que elas estão falando. Isso não existia antes, né? Então acho que esse campo se consolidou, vamos dizer assim, considerando as classes populares mesmo. Assim. E continua sendo uma coisa ligada ao espectro da direita? Ou você percebe, quer dizer, eu estou insistindo um pouco aqui na primeira pergunta, mas nessa coisa mais dispersa, inclusive de querer compreender o que é o liberalismo, você entende que a esquerda continua distante disso? Certamente. Continua sendo um entendimento que está no campo da direita. Agora, eu acho que existe um espaço, vamos dizer, que ele está um pouco mais, não à esquerda, mas mais ao centro. Né? Acho que isso eu também diria é possível. Então, né, uma coisa casada com a defesa de direitos humanos, com pautas progressistas, né, e que puxa mais para o centro, isso de fato existe, sim. Você acha que há uma mistura? Mises, inclusive, defendia isso, né, de que são indissociáveis a liberdade social e a liberdade econômica, vamos dizer assim. Uma levaria a outra e, se a gente forçar aqui a compreensão, a história da política social, conviver com a política liberal. O Brasil aprendeu mais a misturar e a juntar essas duas coisas? É um debate muito interessante. Eu acho que é possível, eu acho, em alguns aspectos, juntar as duas coisas. Por exemplo, se a gente for pensar no caso dessa regulamentação das pessoas que trabalham, né, motoristas de aplicativo e etc., que tem bastante, acho que isso parece bem, né? Porque, ao mesmo tempo, hoje, as pessoas, né, os trabalhadores, querem ter, obviamente, direitos, querem ter garantias sociais, né, que é isso que você está falando, mas também não querem uma série de constrangimentos que existiam
antigamente, por exemplo, na CLT, ou mesmo em relações de trabalho, né, tradicionais, que aí eu acho que talvez entre um pouco mais por esse caminho, né, do que as pessoas mesmo falam, entendem isso, né, de liberdade, tudo mais, quer ter o próprio horário e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas querem ter direitos garantidos. Então eu acho que não é uma coisa fácil de fazer, mas a gente está avançando nesse sentido, sim. Uma das percepções sobre essa mistura é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, em que o desemprego é o menor em 10 anos, a inflação já está num caminho de volta, né? Quer dizer, historicamente, inclusive, está no nível baixo até para o Brasil. O país continua crescendo, as famílias continuam minimamente consumindo, enfim, mas as pesquisas de satisfação ou de expectativa estão negativas. Sim. Onde é que está a falta de compreensão ou o buraco nessa ligação entre a vida melhorou mesmo ou não? Eu, enfim, nos últimos anos faço muitas entrevistas, né, com pessoas, com trabalhadores brasileiros do Brasil inteiro, e na verdade as pessoas sentem que ainda pouco melhorou nas condições de vida, então acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, mesmo as pessoas reclamam muito assim do esforço que elas precisam fazer para receber salários que elas ainda consideram muito baixos, né? Então hoje as pessoas acabam também se desdobrando muito, é muito comum você encontrar uma pessoa que às vezes até tem um emprego CLT, mas também tem uma MEI, também faz, né, por fora. Então, e as pessoas sentem que ainda assim não é suficiente para as necessidades delas, né? E aí a gente está falando de necessidades básicas mesmo, né? Transporte, aluguel, alimentação. Esse sentimento fica especialmente intenso entre as pessoas mais jovens, de entender que o futuro não vai ser melhor, não oferece uma perspectiva melhor do que o presente, né? Então, mesmo se eu fizer uma faculdade, eu não vou ganhar melhor do que meu pai que não fez, sabe? Às vezes eu eventualmente vou até ganhar pior. Isso é muito forte, né? Então, eu acho que essa falta também de perspectiva é uma coisa que puxa isso para baixo, assim, das pessoas sentirem que elas não têm muito para onde avançar, sabe? Não tem muito para onde crescer, para onde melhorar, elas se sentem estagnadas. Vamos misturar isso com a ciência política, Camila, que é a tua área, Sim. E entender essa geração, por exemplo, que você aponta, que enxerga essa insatisfação, esse vácuo, né, entre a condição de vida e a expectativa, que tendência política elas teriam? Quer dizer, elas estariam mais ligadas a essa nova direita do Brasil, ou uma nova esquerda, ou mais a esquerda, olhando as pessoas que estão, de alguma forma, insatisfeitas com a sua situação, quando elas olham para os polos políticos, existe uma tendência reconhecida para onde elas iriam? Existem algumas tendências. Eu diria que uma parte desses jovens prefere simplesmente se afastar da política e não se preocupar com isso, porque pensam, bom, daí não vai sair nada. Mas dos que ainda têm uma proximidade maior, existe um sentimento de radicalidade e de ser contra o sistema ainda importante, assim. Então isso existe, isso é uma coisa que existe, então as pessoas eventualmente se reconhecem em discursos mais radicais, seja na questão ambiental, seja na questão de direitos das mulheres, eu acho que em geral a maioria dos jovens tende a ser progressista, são poucos os jovens que são extremamente reacionários ou conservadores, mas tem essa vontade de, vamos dizer, virar a mesa, assim. Isso está presente, e eu acho que muito mais presente até em outros países da América Latina, porque bem ou mal, aqui como a gente viveu o governo Bolsonaro e que tinha uma expectativa, né, de que fosse um governo que fosse fazer essa virada de mesa, e não aconteceu, então isso também gerou, principalmente, né, dos jovens que votaram eventualmente no Bolsonaro, que tinham uma simpatia, também um certo afastamento. Mas eu sinto que é isso, assim, a juventude ainda espera esse momento, assim, de que a gente possa fazer uma mudança mais radical na sociedade. Essa tua resposta me leva a uma segunda pergunta. Há uma associação direta e verdadeira de que a direita é mais rica e a esquerda é mais pobre? As pessoas em geral, né? Por exemplo, os militantes de direita teriam mais dinheiro do que os militantes da esquerda. Ou como é essa nova direita do Brasil? É uma nova direita que tem mais dinheiro?
Olha, eu acho que, na verdade, o que aconteceu com essa nova direita no Brasil é que ela se popularizou. Quer dizer, antes, de fato, ela era mais restrita mesmo a círculos mais de elite, mas ela se popularizou. Então, hoje você vê trabalhadores, né, pessoas assim, comuns, que nem passaram pela faculdade, né, pela graduação, se reivindicando de direita, se dizendo liberais, por exemplo, né, defendendo várias coisas, porque as pessoas veem hoje no YouTube, em podcasts, em coisas, argumentos, né, e vão vamos dizer, incorporando aquilo, né, no repertório. Então, certamente a direita se tornou muito mais popular no Brasil. Então, eu acho que, assim, existe ainda essa percepção de que a direita está ligada aos interesses dos mais ricos. Isso existe. Mas, ao mesmo tempo, essa direita também se popularizou. Então, são fenômenos que, vamos dizer, hoje aparecem meio juntos, assim, quando você vai ouvir as pessoas. E essa direita, essa nova direita do Brasil, você enxerga que evolução nela para quando você escreveu o teu livro, começou a fazer a pesquisa do teu livro, para hoje? Olha, eu acho que hoje, essa nova direita, em parte, ela ainda está sendo hegemonizada pelo campo bolsonarista, então ainda tem pessoas que, principalmente na política, né? Então a pessoa não consegue se eleger se ela não apoiar de alguma forma o Bolsonaro, não mencionar o Bolsonaro, né? Acho que isso existe, é uma realidade. Agora, se a gente olhar para a sociedade civil, então movimentos, né, organizações, etc., eu acho que ainda existe, sim, uma certa independência, né? Eu acho que existe, vamos dizer assim, o que eu vi foi um enraizamento, que era uma coisa que eu imaginava mesmo, então um enraizamento, quer dizer, isso, com o passar do tempo, essas organizações, esses movimentos, eles se fortaleceram e eles criaram uma identidade, né, vamos dizer assim, que as pessoas conseguem se referenciar. Então hoje, por exemplo, quando a pessoa pensa, é isso, né, nesses valores, liberdade de mercado, etc., ela já associa, tem o MBL, tem o Instituto tal, né, o próprio Instituto Mises, etc. Então eu acho que isso cristalizou, vamos dizer assim, uma imagem, com uma identidade que antes não existia, né? Eu mesmo na época que eu finalizei o livro, ainda era uma coisa assim muito de estudantes de graduação, né? Ou gente assim mais jovem, tal, que era mais ligada na internet. E eu acho que hoje se popularizou ainda mais, assim. Quando um brasileiro com o histórico que a gente tem se diz liberal, de que valores ele está falando? Geralmente, quando uma pessoa se diz liberal, ela está pensando muito que é importante, por exemplo, fazer com que o Estado atue em temas essenciais. Então, educação, saúde, né, enfim, moradia, segurança, mas que, por exemplo, empresas estatais poderiam ficar de fora desse cardápio e serem estatizadas. Então, são geralmente pessoas que são a favor da estatização da Petrobras, dos Correios, enfim, essas grandes empresas que são... Da desestatização, né? Exatamente, da privatização. Desculpa, privatização, exatamente, a privatização dessas empresas que estão no imaginário nacional, né, que costumam causar uma maior polêmica, assim, né, quando você vai falar com as pessoas. São simbólicas, né? São simbólicas, exato. A privatização tendem a ser também a favor vamos dizer assim, um certo tipo de privatização, mesmo nos setores de educação, saúde, contanto que os serviços continuem sendo gratuitos para a população. Então, por exemplo, na saúde mesmo, né, é comum, assim, organizações que fazem intermediação entre o governo e o atendimento à população, né? Então, tem gente que vê isso com privatização também, essas pessoas são favoráveis. Outra coisa também é a questão dos impostos. As pessoas tendem a ser muito mais vocais em relação... Então, por exemplo, teve essa discussão sobre os impostos da Shein, né? Então, eram pessoas muito mais a favor, não tem que ter imposto mesmo, etc. Tal. E eu acho que, por fim, se a gente for olhar para os trabalhadores, tem grupos de trabalhadores que também são a favor enfim, que o setor que eles estão não seja... seletizado, né, vamos dizer assim. Então, como eu disse, esses trabalhadores de aplicativo, você tem grupos de trabalhadores por aplicativo, né, motoristas, entregadores, que têm essa visão, que seria prejudicial para eles e que eles preferem
continuar no modelo implementado originalmente pelas empresas. E quanto isso está próximo ou distante da raiz do liberalismo? Eu acho que isso está razoavelmente próximo, pensando sobretudo que as pessoas elas vão pensar muito mais a partir do cotidiano delas, né, que elas vivenciam, e, claro, né, também pensando de alguma forma, se a gente for pensar que para o liberalismo econômico clássico, mas principalmente, né, você falou do Mises, do Hayek, eles entendiam que não devia ter nenhum tipo de fronteira de tarifa comercial para o comércio entre nações e que, na verdade, devia ser tudo um grande fluxo global, né? Nesse sentido, eles pensavam, né? Sem limites, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas não chegam nesse nível de abstração, talvez, algumas cheguem, outras não, mas eu acho que esse entendimento de que o país não precisaria ter ativos como, por exemplo, a Petrobras, como nessas empresas, eu acho que aí é muito próximo mesmo, aí acho que se aproxima bastante. O governo Fernando Henrique era apontado pela esquerda brasileira, pelo PT, que era a sua grande oposição, como um governo neoliberal, né? Quer dizer, o Brasil já convive com essa expressão, apesar dela nunca ter sido muito bem compreendida, inclusive pelo movimento de privatização que ele fez e tudo mais, como um neoliberal. E depois veio o governo Bolsonaro, né, muitos anos depois, como ali se auto-intitulando um governo liberal. Em que momento da história o Brasil foi realmente liberal? Ou não houve este momento, Camila? Olha, de acordo com as próprias pessoas que eu entrevistei, que se autodenominam liberais, né, que eu acho que são as pessoas mais indicadas para né, pensar isso, foi o governo do Castelo Branco, na verdade, durante a ditadura militar, que foi o primeiro governo, né, da ditadura militar e que logo, né, assim que terminou, a gente já entrou numa época de desenvolvimentismo autoritário, que era completamente o oposto ao que, né, as políticas que o Castelo Branco estava levando a cabo. Então, foi justamente no governo do Castelo Branco que fizeram parte, por exemplo, né, o Roberto Campos, exatamente. Mário Henrique Simonsen. Exatamente. Então, todas essas grandes figuras do liberalismo econômico brasileiro, de alguma forma, ou trabalharam no governo do Castelo Branco ou estavam, de alguma forma, ligadas ao governo. Depois disso, de fato, assim, durante os governos Fernando Henrique, existiam, sim, pessoas com essa orientação no governo, mesmo durante o primeiro governo Lula, teve também uma influência importante, e no governo Bolsonaro, no ministério comandado pelo Paulo Guedes, tinha, sim, pessoas bastante radicais, assim, né, a favor do livre mercado. Agora, é isso, né? Política nem sempre você consegue até onde você quer, e etc. Mas eu tenho a impressão que assim, foi durante o governo Bolsonaro em que você teve economistas e, enfim, pessoas mais radicais dentro do governo em defesa do livre mercado, isso sem dúvida. Quanto que o liberalismo sobrevive ou padece diante da polarização política? E eu já estou fazendo uma premissa aqui de que o conceito básico do liberalismo responde pelo desenvolvimento das grandes economias no mundo, né? Eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou apenas fazendo uma associação histórica que as bases do liberalismo respondem pelo desenvolvimento da Europa, dos Estados Unidos, das grandes economias, pelo menos do Ocidente. O quanto você acha que ele sobrevive a uma polarização política como essa que, inclusive, a gente vive no Brasil? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente observa hoje, né, olhando não só para o Brasil, mas para vários países do mundo, que é um modelo que ele consegue sobreviver do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, né? Então, tá vigente ainda, né, na maior parte dos países do mundo. Agora, do ponto de vista da legitimação política, eu entendo que está em crise, é um modelo que está em crise.
Então, no sentido de, bom, o que esse modelo oferece para a população, né, ou, enfim, que a população entende que oferece, e por isso, daí a legitimação, né, que possui, e como que as pessoas estão vendo. Bom, e é isso, assim, né, como eu disse já, as pessoas estão muito insatisfeitas, tem uma insatisfação muito grande nessa entrega, né, então, tipo, olha, a economia organizada dessa forma, eu sinto que não está me favorecendo. Então, eu acho que é isso, assim, existe sim essa crise de legitimidade política, e eu acho que, inclusive, é por conta dessa crise que a gente está observando esses fenômenos de radicalização, de ascensão de lideranças extremistas, principalmente à direita, né? Mas mesmo se a gente for pensar, né, antes, lideranças mais radicais de esquerda também surgiram em vários contextos, né? Mas enfim, me parece que é isso, assim, é um modelo que politicamente está em crise. Para a gente terminar, Camila, essa nova direita que você trata, né, que não é um fenômeno recente, mas certamente acabou o constrangimento de dizer que é de direita, né, enfim, o espaço para o debate público hoje acolhe quem se diz de direita. E como é que você enxerga a evolução dessa convivência entre a direita e a esquerda no Brasil, a direita claramente assumida e a esquerda claramente assumida, o que sociologicamente pode fazer bem, inclusive, eu não sei. Sim. Eu acho que certamente para a democracia de qualquer país, né, se espera um nível de tolerância mínimo, né, entre pessoas que são discordantes. Agora, eu acho que o importante, na verdade, é isolar expressões radicalizadas e extremas que atentem contra a própria democracia, né? Então, eu acho que na medida em que não, enfim, né, a gente está falando da direita, eu acho que existe, né, um campo da direita não tolera, né, esse tipo de atentado contra a democracia. É claro que as visões de democracia diferem entre, né, os campos da esquerda e da direita, isso com certeza, mas eu acho que tem que ter uma concordância mínima, né, a respeito de parâmetros mínimos que sustentem, né, a legitimidade democrática. Então, acho e esse reconhecimento pode poupar o Brasil de viver novos radicalismos? Certamente. Pode. E eu acho que a direita é muito importante nesse sentido, de fazer um compromisso com a manutenção do regime democrático, né, do regime republicano, acho que certamente. Obrigada, Camila, pela sua entrevista. Obrigada.